Eccomi qua, benvenuti. Mais uma vez estamos juntos em uma oportunidade de diálogo e de reflexões. Sempre neste grande universo da saúde, nessas nossas reflexões sobre qualidade de vida, bem-estar, autocuidado. E hoje eu tenho o prazer de receber, fico muito grato, Raquel, que você tenha aceito este meu convite, em dialogar um pouco com Raquel. Chi è Raquel? Já já Raquel risponde. Raquel, fala de você. Adoro esse sotaque, Raquel. Ótimo. Muito obrigada por estar aqui conversando com vocês. Eu sou de formação enfermeira, né? Há 25 anos aí me formei na área e trabalhei bastante tempo na área de intensivismo. Tenho algumas especializações na área especificamente hospitalar, assim como UTI, né? Administração hospitalar, algumas pós-graduações que a gente faz ao longo da carreira. E nesses 25 anos eu pude conhecer a área educacional em saúde, que me apaixonei desde cedo. Então, mesmo sendo enfermeira e trabalhando na área da saúde, eu concomitantemente também trabalhava na área da educação e trabalho até hoje, né? Tenho uma empresa há 22 anos que trabalha com educação de profissionais de saúde, educação continuada. E neste trajeto, nesta jornada, eu pude verificar o quanto que nós podemos ajudar na formação, né, após a formação desses profissionais, para que eles adquiram melhor performance. Uma das coisas que eu aprendi muito, Andréa, nesse percurso, é que nós não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos, né, a área da saúde é uma área muito multiprofissional. Nós temos que aprender a ser pessoas melhores, profissionais melhores a todo tempo. Nós lidamos com situações diversas, não é fácil, tanto médicos, enfermeiros e qualquer outro profissional de saúde sabe o quanto que a gente é árdua a nossa função, mas ao mesmo tempo extremamente prazerosa. E ao longo de toda a nossa jornada, ela é permeada pela educação, né, pelo ensino, e nós sempre buscamos essa atualização. Então, a minha formação foi sempre dentro da minha área, que eu atuo, a área de emergência, trauma e intensivismo, e também na área educacional, me dando subsídios para o que eu faço na minha empresa, que hoje há mais de 15 anos trabalhamos também com ensino digital. Por isso, Raquel, muito obrigado. Vamos dizer, eu já tenho alguns insights a partir da sua fala, dessa sua primeira fala. Por isso, você já trabalhou na assistência, ok? Per exemplo, você destacou as suas áreas, certo? De terapia intensiva, de urgência e emergência. Mas eu sei, porque a gente tem o prazer, não, de se conhecer há muitos anos e de outros carnavais, vamos dizer. Você já trabalhou na área da educação dentro, certo, de instituições de saúde. Por isso, estar aqui é uma experiência que você carrega. E você trabalhou na docência em instituições de ensino superior. E aí, não sei se vocês repararam que ela falou uma das palavras mágicas, tecnologia. Por isso, no fundo, é evidente que nós carregamos a nossa história, mas estas coisas foram se juntando, se complementando e de uma certa qual forma te direcionando até um pouco te formando. Se pode dizer isso? Sim, eu comecei já no hospital com a área da educação continuada, então, enquanto enfermeira, eu me dedicava muito à capacitação dos colaboradores e eu fui convidada a fazer a coordenação de treinamento e desenvolvimento da instituição, que na época era uma instituição grande, aqui de né, que é uma instituição grande aqui de São Paulo, e ali eu aprendi muito, sabe, André, porque nós, enquanto profissionais, que eu digo da assistência, né, o profissional beira-leito, ele é muito focado nessa assistência e aí ele foge um pouquinho desse olhar educacional. Quando eu me dediquei a olhar esse educacional, a gente abre um leque vamos dizer, de conhecimento e de um olhar que a gente, quando a gente só está ali à beira-leito, a gente não tem. Então, uma das situações que eu aprendi muito nesse hospital, sendo coordenadora de educação, é que a gente não pode olhar só por um prisma, né? Só por uma única vertente, né? E aí depois eu fui para a educação formal, fui para a universidade, e na universidade que eu entrei,
eu pude, né, não só lecionar para a área, mas também fui convidada, porque eu fui fazer cursos na área da educação, e um deles foi especialização em educação, na época chamava especialização em educação à distância. E eu fui convidada a ser coordenadora nessa instituição de educação, inclusive as pessoas passavam assim, na minha sala estava escrito EAD, né, educação à distância. Ué, mas você não é enfermeira? O que você está fazendo aí? Então, brincavam muito com essa questão de o profissional de saúde não poderia fazer outra coisa na área da educação, ainda mais educação digital, educação à distância. Então, eu estou falando de coisa há 15 anos atrás. Sim, Então, sim. é um paradigma que até hoje a gente ainda carrega na área da saúde, que é, será que a gente aprende de forma remota? Será que a gente aprende de forma à distância? Ou agora, que eu brinco muito com todos da saúde, não uso mais o termo à distância, um termo que eu gosto de usar e eu gostaria que todos os profissionais usassem, é o ensino digital, educação digital, porque ela abarca muito mais contextos do que apenas educação à distância. Então, eu acho que na própria formação, né, na universidade, a gente pode agregar bastante, e eu, além desse aprendizado que eu tive, de poder contribuir, inclusive no credenciamento perante o MEC desta grande instituição, essa jornada e esse percurso me trouxe também um olhar para a minha própria empresa, onde eu pude ampliar, e é lógico que o boom maior foi na época da pandemia, né, Andréa? A maioria das escolas de saúde foram para o ensino digital, e aí, como a gente tinha toda uma estrutura com isso, nós fomos, né, tivemos uma ampliação da nossa atuação, e aí a educação digital veio com força, é um caminho sem volta, em todas as áreas, não somente na saúde. Os profissionais que atuam nessa área, que projetam-se nessa área, precisam de capacitação, porque essa questão do digital, ela também tem uma peculiaridade, as pessoas precisam estar preparadas. E aí, na área da saúde, ela veio quebrando esse paradigma de que eu posso fazer a inserção da tecnologia no ensino de forma consciente, de forma moderada, mas de forma bem planejada. E aí, muito obrigado. Vou destacar duas coisas. Uma que você falou e depois você vai explicar olhando de vários prismas, tá certo? Entendeu? Mas ela já vai explicar, tá certo? E aí, o fato também que a tecnologia, quando bem usada, pode ser uma grande aliada, certo? E aí realmente a gente precisa quebrar um pouco o paradigma. E acho que também precisa se reinventar um pouco, se redescobrir, certo? Porque quando as ferramentas, ou novos conceitos, ou novas formas de encarar determinados conceitos foram vistas e aproveitadas da maneira certa, ou da melhor maneira possível, pode acarretar inúmeras vantagens. Com certeza. Não veio substituir o ensino presencial, ou digital, ou a tecnologia, ela veio agregar. Mas o que tem acontecido, principalmente na área da saúde, é uma discussão que a gente faz em vários conselhos, né, o de medicina, o de enfermagem, Sim. é que nós não podemos ter um curso de saúde essencialmente à distância. Isso não existe. Claro. Ele totalmente no meio digital. Então, é uma questão que está sendo, inclusive, a gente debate muito no MEC, né, na instância do Ministério da Educação, para que a formação ela seja feita de forma híbrida, né, que use tecnologias a favor do ensino, sem substituir o que é essencialmente presencial. Então, ainda há uma discussão grande, tem aí, tá aquecida no MEC essa discussão, até porque, né, algumas áreas já estão vindo, como odontologia, direito, a própria enfermagem, já estão vindo com uma carga horária bem grande de ensino digital, onde aí os conselhos estão tentando mediar. O que eu falo do ensino formal, eu estou falando da base, né? Eu estou falando, quando eu falo para você do prisma, de vários olhares, Sim. eu estou falando que o profissional ele tem que ter esse olhar desde esse ensino básico. Então, quando ele faz um olhar em que ele olha diversas instâncias, em que ele vai cuidar de um paciente, mas ele sabe todo o contexto de vida, biopsicossocial e espiritual, e que ele tem isso na sua formação básica, ele vai ser um profissional diferenciado. E como que eu agrego isso no dia a dia? Olhando não só para o que eu tenho na formação
informação ali na universidade ou na escola em que eu estou, mas olhando para o cenário que hoje se apresenta. Eu estou com a informação na palma da mão. Eu vou buscar além do que eu tive de conteúdo. Então, a gente estimula muito com o uso da tecnologia as pessoas a aumentarem esse olhar, né? Que não só aquele que foi dado pelo aquele professor, que é o bambambam da matéria, né? E transpassar isso dos muros da universidade. Hoje nós somos globalizados, né, Andréa? Nós temos aí o mundo nas nossas mãos. Então, quiçá as escolas, quiçá as empresas poderem levar para os seus colaboradores numa educação corporativa ou para as suas escolas na educação formal esse mundo. E que ainda ainda está quebrando o murinho do tradicional. Né? Nós ainda temos muito na escola o ensino tradicional, aquele que nós tivemos na nossa época, um atrás do outro, todo mundo, né? A gente está tentando quebrar isso. E a tecnologia, ela veio realmente fazer. E aí, Raquel, se você me permite, não é quebrar no sentido porque não era bom. Não. De aproveitar tudo que é bom e fazer uma fisiológica, Disrupção. saudável evolução, tá Exato. certo? Porque não é um modelo contra outro. É aproveitar de todas as descobertas, de toda a evolução, para tentar melhorar ao máximo a aprendizagem, Exato. correto? A gente chama isso de disrupção. Disrupção. Então, quando eu faço uma disrupção dentro desse cenário que eu já tinha tradicionalista, eu pego o que é bom eu mantenho e o que eu posso agregar eu complemento. Porque eu sempre digo, o analógico do digital, ele não pode ser esquecido, porque tem muitos professores, por exemplo, que a gente aprendeu muito naquele quadro, no quadro negro, Sim, onde sim. se ele fosse para um simples data show, PowerPoint, ele mataria a aula dele. Então, depende do que vai ser usado, qual é a proposta e o objetivo do ensino. Muito obrigado. Agora, Prisma. Prisma é uma empresa, Prisma Educação Continuada e Aprendizagem Profissional, é uma empresa criada há 22 anos para suprir essas necessidades do mercado educacional formal, que muitas vezes a gente percebe que não é na sua plenitude. A formação hoje, ela demanda muito conhecimento, o mercado de trabalho demanda muito conhecimento dos profissionais de saúde e alguns gaps se formam nesse percurso da graduação, da formação dos profissionais. E mesmo que ele vá para uma residência, vá para uma especialização, ainda assim a atualização ela tem que ser constante. Hoje a gente fala do termo lifelong learning, que é aprendizado para toda a vida, continuadamente. Então, eu tenho que ter essa continuidade, esse senso de continuidade. Então, se o profissional já sai da sua formação e tem esse senso, ele vai buscar na tecnologia isso que falta, esse gap que ele percebe que falta. Só que tem um detalhe, hein, Andréa? Eu preciso ter essa autopercepção. Será que eu sou bom mesmo naquilo que eu faço? Me explica um pouco mais esse conceito, por favor. Porque a autoavaliação, ela vai ao encontro do que eu faço hoje. Então, se eu tenho algumas dificuldades no meu dia a dia, dentro da área que eu atuo, eu preciso buscar me aperfeiçoar. Não só por equipamentos e novas tecnologias que chegam, mas também por novas metodologias. Então, se eu criei Tecnologias e metodologias. E metodologias. Porque se a gente cria uma nova forma de fazer, quanto que a gente já não viu, por exemplo, salas cirúrgicas, o tempo de sala cirúrgica ser reduzido, porque eu mudei a metodologia e eu incluí tecnologia que facilitou o fazer e o tempo, o fluxo foi melhorado. Isso para tudo existe. Então, quando a gente une metodologia e tecnologia, a gente melhora muito o nosso fazer. Então, eu acho que tem assim, um leque de possibilidades, principalmente na área da saúde, de usarmos recursos que nos facilite o dia a dia e que agregue cada vez mais. Hoje a gente fala da teleenfermagem, telemedicina, telesaúde, que engloba todas as áreas e que, nesse sentido, o paciente hoje tem buscado nesses recursos a ajuda médica, a ajuda em saúde. Por quê? Porque está na palma da mão. Eu não preciso muitas vezes me deslocar para obter uma informação, para ter uma ajuda profissional e se naquele momento eu estou precisando de uma ajuda presencial, para onde eu vou? Então, esses direcionamentos hoje estão mais dinâmicos e esse arcabouço tecnológico ele veio justamente fazer... Agora, nesse ponto vem a questão, será que os profissionais estão preparados para esse cenário?
É uma reflexão bastante importante. Primeiro porque, no fundo, tem muita coisa que acontece rapidamente, está certo? E também, às vezes, eu falo também por mim, quero dizer, enfim, nem sempre existe a adequada reflexão para entender se determinadas coisas são boas mesmo, fazem sentido mesmo, ou se são adequadas para mim, ou para uma empresa, ou para um momento da minha vida profissional, para um momento desta empresa. Por isso tem tantas coisas que também podem ser propostas, tipo como uma salvação, ou tipo como uma ferramenta espetacular, mas como você disse, da percepção, da autopercepção, e também, óbvio, contando com profissionais experientes. No seu caso, por exemplo, de uma consultoria, de uma prestação de serviço. Será que tudo isso serve para mim agora? Pode ser que vai servir, mas não agora. Por isso, acho que esta reflexão constante, sim, em buscar soluções, mas também tentar encontrar aquilo que é mais adequado para este momento, acho que é bastante importante e já gostaria de ouvir a sua opinião. Inclusive hoje, você nos últimos tempos basicamente se dedica prevalentemente ou quase que exclusivamente à sua empresa. Você hoje é empresária e você, de fato, atua como consultora por diferentes cenários e com diferentes clientes. E sei que você frequentemente é convidada também em fóruns importantes, está certo? Na grande área de educação, vamos dizer, por todo o seu conhecimento, a sua experiência, mas também porque hoje você é reconhecida como uma profissional que entende muito, entre outras coisas, do melhor uso ou do uso mais adequado da tecnologia na educação e saúde. É isso mesmo, Raquel? É isso mesmo. É uma das coisas que eu percebi nessa trajetória é que, por exemplo, o próprio, né, eu faço parte do Conselho Regional aqui de São Paulo e eu faço parte da Câmara Técnica. Um dos motivos... No Conselho de No Enfermagem. Conselho de Enfermagem, Perfeito. Conselho Regional de Enfermagem. O que acontece é que no percurso e de atendimento a todos os profissionais, que são nos mais de 600 mil só em São Paulo, a demanda ela é grande e especializada é pouca. Então, neste sentido, se nós formos olhar, né, para a área da saúde, quem tem a especialização na área digital ou na área de tecnologia são muito poucos. E é isso que a gente tem incitado na população. Olha, você busque se antenar a isso, porque hoje é a realidade. Hoje um dia na sua vida você vai ter que atender remoto um paciente. Um dia na sua vida você vai usar um recurso tecnológico se você nunca usou. Mas você citou algo muito importante, que é uma das coisas que a Prisma trabalha, Andréia, que é a curadoria de conteúdo. Tem um monte de coisa na internet, tem um mundo de informação na internet. Falta, muitas vezes, qualidade. Quando eu falo de qualidade, falta como vocês trabalham aqui, uma especialidade, uma área que é muito específica e que os profissionais que trabalham nessa área têm que buscar essa sua especialidade, essa sua expertise. E como que eles buscam isso? Fazendo cursos com aquele que sabe sobre o que está sendo falado. A curadoria de conteúdo, ela precisa ser feita não só dentro da instituição, mas quando ela for disposta às pessoas nas redes, né, seja ela qual for. Entendi. Muito obrigado pela sua colocação, bem esclarecedora. E deixa-te dizer outra coisa. No Conselho Regional de Enfermagem, você faz parte da Câmara Técnica? De enfermagem digital. De enfermagem especificamente digital. Atendendo às demandas que vêm da área digital. Então, redes sociais, toda essa parte teleenfermagem, toda essa parte que visa o uso da tecnologia pelos enfermeiros. E aí, novamente, sem querer provocar polêmica alguma, mas, por exemplo, você falou, as redes sociais entram nisso, por isso? Completamente. E aí, novamente, não com intuição de ser polêmico, mas com intuição mesmo de gerar reflexão e de gerar uma crítica. Como mesmo te disse, às vezes a gente encara uma coisa
E não é aquilo que eu preciso naquele momento. Às vezes também a gente tem dificuldade, especialmente em um conteúdo muito rápido, às vezes, o que a gente olha, mas não com muita atenção, em saber separar o que realmente vale ou o que de repente é apenas fumaça. Acontece isso? Acontece. Acontece porque a gente tem muito lançando nas redes e a gente também tem muito o que a gente fala de pouca cientificidade. Então, os conteúdos que são pouco científicos ou de uma base ou né, assim, sem algo que seja comprovado, é muito complicado. Para nós da área da saúde, a gente tem que buscar locais que têm fielmente, né, a sua base de conhecimento focada na expertise e até mesmo na cientificidade. Uma das coisas que eu percebo ali no conselho é que as pessoas buscam informação que realmente não conseguem ter na rede aberta. Então, são informações sobre a própria profissão, sobre a própria questão ética, de envolvimento com redes e se isso está certo ou não. Então, isso é muito importante, inclusive na área médica, né, onde o CRM eu sei também que faz o mesmo trabalho, e o profissional que tem dúvidas recorre às câmaras técnicas. Por isso, olha que coisa, a gente falou de avanço, de disruptivo, correto? Sim. E a gente iniciou falando de quê? De educação e saúde, ou saúde e educação. Onde eu quero chegar, por isso, que na realidade a gente precisa necessariamente lançar mão com ética evidente, com técnica, de ferramentas na educação, mas também em uma área técnico-profissional, por exemplo, no nosso caso, enfermeira, médico, a gente pode também lançar mão de novas tecnologias, sem generalizar, em determinadas novas formas de atendimentos, ou de mesclar, quando possível, evidente, diferentes tipos de atendimentos. Por isso, mesmo se tecnicamente são áreas separadas, mas de um ponto de vista conceitual, são áreas que se integram, que se encaixam. E acho que isso também é um desafio hoje, pensando, quero lançar um curso, quero lançar cursos. Acho que temos como equipe capacidade, conhecimento para fazer isso. Mas isso não é suficiente. Não. O planejamento de um curso, principalmente um curso que é colocado à disposição de forma remota, ele precisa ser muito bem pensado no seu objetivo, na sua estrutura e como isso vai ser trabalhado com aquele aluno que não está perto de nós, como nós estamos aqui. Então, nesse sentido, levar a informação de forma a atingir o maior número, né, o público, da forma com que a aprendizagem chegue, é o maior desafio. Então, quando a gente planeja cursos olhando para o digital, ele tem que ser visto de forma diferente quando a gente constrói um curso presencial. Porque o que aconteceu nessa leva toda quando foi para a pandemia, por causa da pandemia? As pessoas pegaram o presencial e colocaram o que tinham no presencial no digital. E não levaram as pessoas a nada. E aí é um problema, porque a gente tem aí já é um entendimento de métodos e recursos no ensino digital que não foram aproveitados. A Prisma trabalha com essa construção, podendo levar um planejamento educacional adequado para cada público-alvo e olhando para esse público as suas dores, as suas necessidades e atingindo o objetivo da aprendizagem. Muito obrigado, muito obrigado. Recentemente eu vi, em um outro contexto, dores e desejos. Isso. Porque de fato é isso, a gente às vezes pensa demais nas dores, certo? Ou de repente coloca objetivos lá em outra dimensão, mas considerar realmente as dificuldades, mas também as oportunidades. É um cenário desafiador, evidentemente, os recursos tecnológicos você domina. Nem todo mundo domina, mas por isso que também você existe, a Prisma existe. Mas que eu quero dizer que às vezes a gente se priva da possibilidade de novos caminhos porque fala, pô, eu não sei fazer.
Mas se eu posso não saber fazer, mas posso de repente entender que é um caminho importante. Aí a gente busca parcerias profissionais de confiança, perché di fatto non sei se isso é o futuro, mas com certeza é parte do futuro. Você pode dizer isso? Sim, não é só o futuro, ele já É acontece. presente. É Bem, presente. ótimo, ótimo. É viver o momento presente, está É isso. certo? Ele já acontece hoje Isso. e as pessoas que precisam se adequar a ele. É um caminho sem volta, André. Eu sempre falo, na educação, na nossa profissão, no dia a dia do trabalho, é um caminho sem volta. A tecnologia veio para ficar, veio, né, ser disruptiva de algumas formas que nós fazíamos antigamente, mas veio para melhorar. Ela não veio substituir, ela veio melhorar o nosso dia a dia. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado. E aí, faz sentido para você? Você percebe que a gente transitou na educação, na saúde, mesclando diferentes elementos. E pode ser que nem tudo se aplica à vida de cada um que está assistindo, mas come base de reflexão, esse olhar aberto, tá certo? Esse olhar que te permite de ver se existem outros caminhos e depois, eventualmente, é óbvio, buscar em profissionais capacidades, eventualmente, ou a consultoria, o trabalho em conjunto, para você construir novas formas que te permitam de oferecer, hipoteticamente, o melhor conteúdo, mas também que possa permitir a melhor aprendizagem. Porque às vezes acho que você pode ter um conhecimento bom, mas você pode não alcançar da forma mais adequada, ou seja, você não permite ou não auxilia na melhor aprendizagem. Já fechando, faz sentido isso? Totalmente, até porque as pessoas não aprendem igual, né, André? Cada uma tem uma forma de aprendizado, e quando a gente usa a tecnologia para ampliar essa possibilidade de, né, de conteúdos, seja ele qual for, tem as pessoas que preferem podcast, tem pessoas que preferem vídeo, tem pessoas que preferem leitura, tem pessoas que imprimem ainda, né, os seus books para poder lá ticar. Então, assim, são diversas formas que nós conseguimos atingir no meio digital. Bem, eu gostei demais. Espero que vocês também tenham aproveitado. Muito obrigado, Raquel. Eu que Gratidão. agradeço. Tudo de bom para vocês.